Boa noite, amigos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. Quero trazer uma meditação para nós nessa noite. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22 até o versículo lá em cima, ó, 20 até o versículo 25 aqui desse lado. O título diz: Jesus acalma uma tempestade. Eu creio que aqui é uma perícope. Tem essa separação aqui, esse título, e ali encerra o outro, mas da passagem tempestade e continua o outro assunto. Então aqui eu acredito que seja uma perícope. Então vamos entrar muito em detalhes sobre isso. Aqui também se encontra no livro de Mateus 8, ao 23 ao 27, e Marcos 4, do 35 ao 41. Vamos à leitura de hoje. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossoprar ou naufragar, né? Que é uma linguagem um tanto primitiva, mas é a mesma coisa de naufragar, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, ou rabi, rabi é mestre, Rabone é meu mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Pai, aqui está a tua palavra. Em nome de Jesus, entramos agora na tua presença, nos colocando diante de ti, pedindo que o Senhor nos dê palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, compreensão, entendimento, espírito de revelação da tua palavra nesta noite. Fala conosco, fala com cada ouvinte, fala ao meu coração, fala aos nossos corações, fala a este Senhor, esta senhora, este jovem, este adolescente, esta criança, esta moça, este rapaz, aonde quer que este vídeo venha chegar, que o Senhor venha trazer o milagre, venha acalmar toda e qualquer tempestade em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, em nome de Jesus. Já te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Perdão, amados, por esse barulho, não é? E aconteceu, né, que foi algo que já aconteceu, então se encontra no passado, quando Jesus andava pela terra. Jesus, ele viveu 33 anos de idade na terra, né? Ele deu início ao seu ministério com 30 anos e viveu 33 anos na terra, onde foi crucificado com 33 anos. E ao terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos. Aconteceu um fato, uma verdade. Essa tempestade
esse barulho aqui das folhas, né? Para dar um efeito especial aqui. Vamos lá. E aconteceu que, num daqueles dias, em determinado dia, que não diz qual era o dia da semana, pelo menos aqui, a não ser que fale lá em Mateus ou Marcos, eu acredito que não fale exatamente o dia. Foi um dia qualquer. Entrou ele num barco. Em determinado dia, Jesus também entrou na minha vida, entrou na tua vida, entrou no teu coração, no teu espírito, como também ele entrou neste barco. Quando nós o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, de nossas almas, ele entrou em nosso barco, em nosso coração. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Hoje o sermão vai ser extemporâneo, de improviso, entendeu? Não estou usando esboço hoje, estou lendo a palavra, literalmente a palavra. Ele entrou no barco, então Jesus ele entra no barco, ele entra na minha vida, ele entra na tua vida, ele entra na tua casa, ele entra na tua família. Assim como entrou certa vez na família de Zaqueu e disse: hoje houve salvação nesta casa. Entrou num barco, em companhia dos seus discípulos. Então nós vemos também que os discípulos devem acompanhar Jesus, nunca devem abrir mão da companhia de Jesus, andar sempre com Jesus. Discípulos, lá na língua grego-hebraica, uma dessas línguas significa talmidim, um aprendiz, um aluno, aquele que está aos pés do mestre para aprender. E disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiu. Faz a analogia aqui, fazendo uma conjectura. Muitas vezes nós estamos passando por fases da nossa vida, por situações. Você está mudando de emprego, mudando de cidade, às vezes está em um novo relacionamento, às vezes está passando por uma situação difícil na sua vida financeira, de saúde, na sua vida sentimental, a perda de um ente querido. Você está, quem sabe, chorando, padecendo, se sentindo só, pensando do que será da sua vida. Você está parado, paralisado, aterrorizado por más notícias. Mas Jesus diz: passemos para outra margem do lago, e partiram. O deserto, ele tem o meio, começo, o meio e o final. Lá no livro de Tiago, Tiago diz: irmãos, temos motivo de grande alegria ou passardes por várias tribulações. Ou passardes, não estardes, não ficardes, mas passardes. Jesus diz: passemos para outra margem do lago e partir. Você vai passar por essa fase, por essa circunstância, por essa situação. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele silenciou. Muitas vezes estamos navegando no mar da vida e achamos que Deus parou de falar conosco. Não estamos precisando de uma palavra. Mas Jesus já tinha falado: passemos para outra margem. Já você já recebeu uma promessa, uma profecia, uma palavra de conhecimento, a promessa de um ministério, a promessa de prosperidade, a promessa de um casamento. Enquanto navegavam, ele adormeceu, ele dormiu. Enquanto Jesus dorme, sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, afundar, naufragar.
Eles estavam a remar, estavam em desespero, estavam sentindo o vento, a água bater, as ondas encherem o barco. Perdão, amados, aqui é por causa do vento, né? Que está sempre folheando aqui a Bíblia, a palavra. Perdão que eu vou novamente colocar o fundo musical, amados. Usar o tempo a seu favor, para se cuidar e cuidar de quem. Usar o tempo a seu favor, um fundo musical, perdão porque eu coloco fundo musical e tem aqueles propagandas, né? Sempre por isso eu gosto de colocar um fundo musical bem longe, 1 hora, 2 horas, enfim. Um tempo a mais para não acontecer esse tipo de imprevisto. Mas onde estava mesmo que sou sopar, me tivesse que. E chegando-se a ele, despertaram-lhe dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus. Então, chegando-se a ele, despertaram. Jesus é sempre o socorro do cristão, é sempre o nosso auxílio. Podemos recorrer sempre a Ele, como diz em Lucas 18. Não fará Ele justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que longânimo, ainda que os faça esperar. Diga-vos que depressa lhes fará justiça. Mestre, mestre. Rabi, Rabi. Rabi, mestre. Rabone, meu mestre. Estamos perecendo. Eles estavam achando que era o fim. Você às vezes está achando que é o final. Talvez está como Elias debaixo do zimbro, depressivo e pedindo para si a morte. Mas o Senhor sabe lidar com os seus heróis, com seus gigantes da fé, mesmo quando eles estão desanimados, cansados, desprovidos de ânimo, de coragem, de fé, olhando as circunstâncias. Deus manda ali um anjo e o alimenta, e ele come pão, e ele come água, e com aquele alimento ele volta a dormir, mas o anjo desperta novamente. O Senhor fala com ele e diz: desperta, levanta-te, porque longa será a tua caminhada. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, Elias, até Horebe, o monte de Deus. Você está perecendo? Jesus é a salvação. Jesus é o Salvador. Jesus é a esperança. Jesus é o teu milagre. Jesus é a solução. Jesus é o teu consolo, o teu conforto. Jesus é teu livramento. Jesus é o teu milagre. Jesus é o teu guardião. Jesus é o teu protetor. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Quando Jesus se levanta a meu favor, a teu favor, ele libera uma palavra, tudo se submete à sua voz, a ele, a sua palavra, a sua repreensão. Repreendeu o vento e a fúria da água. Pelo que nós sabemos, o vento não tem ouvidos, muito menos a água. Mas a voz de Jesus, mesmo que vento, que água esteja enfurecido, tem que ouvir a voz do Criador, tem que ouvir a voz soberana de Jesus, que é mais poderosa do que o ruído das grandes ondas do mar. E quando Jesus repreende: mar, aquieta-te, vento, cala-te, tudo cessou. Houve paz, houve bonança, houve tranquilidade, houve refrigério. Lembramos também de Elias lá na caverna, quando veio um terremoto, veio um vento, veio um fogo,
mas o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no fogo, mas depois de todos esses fenômenos sobrenaturais veio uma voz mansa e suave, como um cicio suave, que diz: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Deus quer falar contigo com a voz mansa e suave. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tem um fardo e tem um jugo sobre medida para você e para mim e para nós. Ele tem um jugo e um fardo personalizado para você e para mim. Ele nunca permitirá que sejamos provados além daquilo que podemos suportar. Então ele disse: onde está a vossa fé? Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, recompensador. Ele dá dons, Ele dá dádivas, Ele dá presente aos que o buscam. Creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele tem me dado dons, Ele tem te dado dons. Na parábola dos talentos, a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1 talento, segundo a capacidade de cada um deles. Perdão, mas porque por causa da falha aqui no fundo musical e também nesse barulho do vento, folheando as folhas da Bíblia. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, aqui eu tenho 3 alianças: uma aliança com a minha esposa, uma aliança com a minha mãe e uma aliança com o Eterno, com Deus. Aqui está escrito Forever Love, em homenagem à minha mãe, minha saudosa mãe. Amor, Forever Love, amor eterno. Vou voltar aqui. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Você não tem fé? Você não crê? O que é fé? Confiar no que Deus fala, confiar nas promessas. São mais de 8.000 promessas para aquele que crê, para aquele que busca, para aquele que reivindica, para aquele que toma posse. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar e as ondas repreende e lhe obedece? Quem é este? Não pode ser outro senão Jesus, o Messias, o Salvador, ungido de Deus. Essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, amados. A presença de Jesus não nos isenta de adversidades. Com Jesus temos garantia que iremos chegar do outro lado, ao nosso objetivo, a nossa meta, ao nosso projeto de curto, médio ou longo prazo. Com Jesus, o nosso barco não afunda. Podemos sempre recorrer a Jesus em oração. Quando Jesus desperta ao nosso favor, nada pode resistir à sua voz. Agindo Deus, quem o impedirá? Com Jesus podemos desfrutar de grande bonança
em meio às adversidades deste mundo, desta vida, deste mundo de crise, de tensões, de enfermidade, de morte, de choro, de pranto, de dor. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Com Jesus ainda podemos crer, confiar que passaremos para outra margem do lago. Quem é Jesus para você? Com Jesus, a sua presença nos causa temor e admiração. E diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos, as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este que até as ondas e os ventos lhe obedecem? Este é Jesus Cristo. Deixa eu ter a voz, amados, por causa dos empecilhos, das barreiras, né, que Satanás, inimigo, sempre vem atrapalhar na hora errada. Entende? Como as ondas aqui queriam atrapalhar o discípulo, mas aqui não atrapalha não. Atrapalha não, entendeu? Quem é este que até os ventos e o mar e as ondas repreendem e lhe obedece? É Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus, amados. Eles possuem temor e admiração. A palavra diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto. Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos seus servos que falem a tua palavra com ousadia e intrepidez, enquanto cooperas com os sinais e com os teus milagres. Jesus sempre os seus filhos nos causam temor e admiração. Diziam uns aos outros: quem é este? O nosso assunto, o assunto do cristão deve ser Jesus. A partir do momento que nós colocamos outras prioridades no lugar de Jesus, estamos fadados a naufrágio, a naufragar na fé. Mateus 6,33, Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas serão acrescentadas. A presença de Jesus não nos isenta de adversidades. Com Jesus nós chegaremos do outro lado. Há um descanso para o povo de Deus, como Jesus descansava neste barco, nessa tempestade. Jesus está sempre pronto a nos ouvir, nosso clamor em oração, chegando se Ele despertar. Jesus é o nosso rabi, mestre, está sempre pronto a nos ensinar uma lição. Onde está a vossa fé? Ele pergunta. A repreensão de Jesus nada resiste, nada se opõe. Jesus deu uma palavra para a legião. 6.000 demônios estavam na vida do gadareno. Se fosse um, era 6.000. Se fosse 2 gadarenos, era 6.000 cada um. E eles: que temos nós contigo, Jesus? Viestes os atormentantes do tempo. Jesus disse: não. Ele disse: qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos. Eram 6.000 demônios na vida do gadareno. Sai deles. E eles rogaram-lhe para que não lhes enviasse para uma outra província,
pediu que os lançassem aos porcos. Saísse e entrasse os primeiros, permitiu. Eles, 6.000 demônios entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram no mar, no abismo. Nada resiste à repreensão de Jesus. Jesus repreendeu o vento e a água e os demônios. 6.000 demônios no Gadareno. Falar nisso, está aqui, ó, bem abaixo, ó, a cura do endemoniado Gadareno. É outra mensagem. Jesus cura, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus dá dons espirituais. Podemos falar a Deus em mistérios, pois ninguém entende, só Ele entende. Ora manachakatarabasuri andorobokotorobohori andarabasha. Rakamandai andorobosho keterebase andarabashakatarabasuri andaraba. Rakamandai andoroboshori andorobokotorobohori bashe keterebasa. Rakarabarabai manacanto lohori odo chou de canto rebashe andaraba. Ori andarabaso kotorobohori bashe keterebasuri andarabasha andarabas. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos abençoe nessa noite, trazendo bonança, refrigério para as nossas almas, em nome de Jesus. O Senhor é misericordioso, é compassivo, paciente, transbordante de amor. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus.